Tem. É só uma reflexão aqui para a gente poder observar melhor esse momento. Tá? É 1 hora só por semana, né, Irânia? Então, a gente tentar aproveitá-la ao máximo. Fernando, acho que Jailson entrou. Boa tarde, Jailson. Nosso coordenador. Não, acho que não. Não? Esse Jailson sou eu. É porque eu tô na conta dele, né? Pessoal, olha, João de Assis é Irânia, tá? É porque eu estou também disfarçada aí, Fernando, aí, para conferir. Fernando, antes de começar, eu estou assim, eu quero agradecer a Natália pela a disposição, né, dela estar colocando o vídeo, participando. É bem legal a gente ver vocês, né? E novamente a gente vai pedir, né, que esse nosso encontro seja o mais próximo possível. A gente quer ver vocês, né? Não tem problema se estiver no quarto, se estiver na sala, só no banheiro, né? Porque aí complica, né? Mas a gente gostaria muito de ver vocês, tá? Então, quando vocês se sentirem tocados, assim como a Natália quiser participar, para a gente ver o rostinho lindo de vocês, a gente agradece, né, Fernando? Isso aí. Então, vamos para as leituras? Para a leitura, né? Pode lá. ler, Heitor, para a gente? Posso. Hoje é o Evangelho de Mateus 16, né? Versículos 21 a 27. Posso começar? Pode sim, fica à vontade. Ok. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito por causa dos anciãos, chefes dos sacerdotes, doutores da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, levando a Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, não permita tal coisa para ti, Senhor. Jamais te acontecerá isso. Voltando-se Jesus a Pedro, vá para trás de mim, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa nas coisas de Deus, e sim nas coisas dos homens. Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a própria vida, a perderá, mas quem perder a própria vida por causa de mim, a encontrará. De fato, de que adianta alguém ganhar muito o mundo inteiro se destrói a própria vida? Ou o que alguém dará em troca de sua própria vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Então dará a cada um de acordo com seu comportamento. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bom. Obrigado, Heitor. É isso aí, vamos cada vez mais participar. Né? Quer falar alguma coisa, Irânia, para começar? Ou posso seguir? Seu áudio está desativado. Aí. Bom, eu só queria falar um pouquinho sobre a importância do Evangelho, né? Quando Jesus Jesus nos fala de uma forma que é aparentemente dura, né? Quando ele fala para Pedro, exatamente porque Pedro falava e não que Jesus não deixasse se realizar o que teria que ser feito, né? E que seria Jesus morrer para nos salvar. E aí, lógico, se Jesus não nos salvasse, nós estaríamos no pecado, e quem seria favorecido com isso? Né? O dono do mundo. Né? E assim, com a morte e ressurreição de Jesus, paixão, morte e ressurreição, nós fomos libertados pela cruz. Então, é um evangelho muito profundo,
que inclusive me fez ontem ir ler o Apocalipse, para entender um pouco, né, o que Jesus estava falando. Então, como é importante isso? E outra coisa que me fez lembrar também é que nós temos, olha que coisa boa, né? Deus nos dá a oportunidade de enviar o Espírito Santo para que possamos estar agora juntos falando sobre Jesus, conhecendo Jesus, para que a gente se apaixone e ame Jesus a cada vez mais, né? E ontem, eu escutei, eu não lembro aonde, eu acho que foi uma missa, que o padre lembrou de uma catequista, né? Lá em Jerusalém, ou no Iraque, eu não lembro, mas naquela região, e ela foi descoberta, quando ela foi descoberta que ela era catequista, e ela tinha 3 filhos, ela foi morta, né, pelos radicais, né, muçulmanos, ela foi morta, e sua cabeça e seu corpo foi exposto em praça pública para que ela não, para que servisse de exemplo para os demais cristãos. Então, isso não foi há 500, 2.000 anos atrás, com os primeiros cristãos. Foi há pouco tempo que aconteceu, né? Então, hoje, no dia do catequista, a gente também tem que lembrar dessas pessoas que realmente dão a vida, né? Ela deu a vida pelo amor a Jesus Cristo. E Jesus falou, quem der a vida por mim terá a vida eterna. Não é que a gente vai morrer, não é essa a questão. A questão é que hoje nós temos a oportunidade de conhecer e estar com Jesus. Então, esse momentinho que a gente está com Jesus, a gente está dando a nossa vida para ele. O WhatsApp não importa, o Facebook não importa, o joguinho não importa, ninguém importa, nada importa. O que importa é estar com Jesus. Então, aos pouquinhos, a gente vai fazendo esse encontro, se aproximando, conhecendo, né, a pessoa do Filho, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Deus que fez homem para nós. Então, eu acho que esse evangelho é muito profundo, mas essas duas questões me tocou muito forte, né? Então, que a gente dê o nosso tempo, primeiro a Deus, né? E depois as outras coisas. É isso, Fernando. Contigo, meu amigo. Legal. É isso mesmo, esse tempo... hoje eu queria trabalhar assim mais... as perguntas do YouCat, elas são bem profundas, né, sobre liturgia, mas esse evangelho também, que é super complicado, né, porque esse evangelho ele não é um evangelho que as pessoas gostam, tá? Porque ele... Vou explicar o porquê, né? E o que a Eliana está dizendo é real. A gente tem que, nesse momento, é pouco tempo, a gente precisa tentar nos conectar. E eu e a Irânia estamos aqui para ajudá-los, né? Nesse caminho aí da crisma, esse sacramento da confirmação. Como eu disse no início, ele é único, é indelével. Uma vez que você recebe, você não tem mais como retirá-lo. Ele é indelével porque Deus vai colocar em você. E uma das perguntas aqui do nosso YouCat vai falar sobre esse sacramento. Vou ler para vocês aqui. Vou pegar aqui no YouCat que está mais fácil. Ele vai dizer aqui, ó, sobre o sacramento da confirmação, que é a crisma de vocês. A gente vai passar a ser pessoas que procuram para pessoas decididas, tá? Essa é a pergunta 173, que vai dizer sobre os sacramentos. Para que precisamos nós de sacramentos? Tá? Então, iniciando a conversa, a gente vai voltar aí para saber o que são esses sacramentos, quais são, mas você tem que saber logo de início que o sacramento da crisma, que chama confirmação, vocês estão desenvolvendo exatamente isso que Irane e eu estamos dizendo. Vocês estão decidindo pela fé. Essa decisão, ela precisa ser pura,
e firme, tá? Vocês não vão mais procurar, vocês vão decidir, certo? Assim como no batismo, ainda na pergunta 173, o batismo, nós passamos de ameaçados filhos humanos para protegidos filhos de Deus. No batismo, nos tornamos filhos de Deus. Na confirmação, essas pessoas que procuram para pessoas decididas pela fé, certo? Na confissão, de culpados para reconciliados. A Eucaristia, de famintos para pão dos outros. Certo? Estamos passando pelos sacramentos aqui, tá? Então, já passamos aqui batismo, confirmação, confissão, Eucaristia. Certo? Olha que bonita essa Eucaristia. De famintos, pessoas famintas para pão para os outros. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai se colocar a serviço das pessoas. É uma coisa difícil isso, tá? É muito difícil. Mas esse é o caminho que vocês estão se tornando. Vocês preferem ser famintos ou pessoas que dão pão aos outros? Que se oferecem como pão? No matrimônio, na ordem, que é o casamento, ou você ser um sacerdote, você ser padre, você passa de pessoas individualistas para servos do amor. Quer dizer que você vai deixar aquele sua questão egoísta de você mesmo para servos, para pessoas que vão desenvolver no matrimônio, desenvolver uma família, você tem que se doar muito. Ah, quem não sabe, eu tenho 4 filhos. Você não sabia, não? Então, é assim que a gente... Né? É difícil, você tem que se doar o tempo todo. E da ordem, você ser padre, você também vai se desenvolver, vai servir uma comunidade, vai servir mais pessoas ainda. Tá? Porque imagina o que é uma paróquia, né? Quantas pessoas, né? Então, só que você dedica o seu tempo integral aqui, assim como na família, certo? E a unção dos enfermos, que é o último, você passa de um desesperado para uma pessoa confiante. Unção do enfermo, geralmente, é lá quando você está morrendo, né? Mas não é só isso, não, né? Quando você está doente também, você passa de uma pessoa desesperada para uma pessoa confiante. Olha que força, né? Muita força isso aí, esse sacramento. E vamos continuando aqui. Voltando um pouco aí no Evangelho, né? Que vai dizer sobre Pedro. Esse Evangelho de hoje, ele é a continuação do Evangelho do domingo passado. E o Evangelho do domingo passado, Pedro, ele faz uma profissão de fé muito bonita, que ele vai reconhecer Jesus como Filho do Deus vivo. Vocês lembram do Evangelho do domingo passado? Só que na sequência há esse Evangelho de hoje, que é quando Jesus começa a dizer sobre o que vai acontecer a ele quando ele chegar em Jerusalém, que ele vai ser morto e tudo mais, vai sofrer, vai ser condenado e tudo. Pedro, ele vai dizer, não, Deus não vai deixar que isso aconteça, fica tranquilo, né? É o que a gente acabou de ouvir no Evangelho. Pedro, o que Pedro estava fazendo? E aí Jesus vira e diz, afasta de mim, Satanás. Vá de reto, Satanás. Né? Ele vai dizer isso. Então, olha, é a palavra mais dura que Jesus vai dizer a alguém em todos os evangelhos. E ela é direcionada justamente ao príncipe dos apóstolos, que é Pedro. Olha só. Então, nem com os fariseus ele falou uma coisa tão dura. Lá ele vai dizer raça de víboras, mas com Pedro ele sai daqui, Satanás. Então, vem um pouco ao encontro daquela questão de quanto mais você tem, mais você será cobrado. É um pouco assim. Certo? E Pedro não estava preparado naquele momento ainda, ele estava se preparando. Certo? Isso tem muito a ver também com a questão da igreja, escândalos da igreja, né? É ruim, é horrível, terrível, coisas lamentáveis, mas
observem que Jesus caminhava com os piores daquela sociedade. Ele não escolhe pessoas, certo? Quem está na igreja não são pessoas perfeitas, certo? Nós não somos perfeitos. Longe disso, nós somos... Jesus, ele prepara os escolhidos. Então, ele andava ali com cobradores de impostos, com pessoas de má reputação, com todo tipo de pessoas ruins daquele tempo ali, eram as pessoas que estavam cercadas, né? Que cercavam Jesus. E Jesus disse que as pessoas que estão saudáveis não precisam de médicos, certo? E as pessoas, quem precisa de médico é quem está doente. E aí somos nós. Então, ali na igreja, vai ter mentirosos, vai ter corruptos dentro da nossa igreja, vai ter pessoas de má reputação, pessoas que levam uma vida desregrada, e vai ter você. Né? Você é o sexto, né? Você é o quinto dessa lista de pecador, de mal feito ali. Né? Vai ter você, vai ter eu. Também temos nossos defeitos. Então, a igreja ela não é feita de pessoas, porque não é. E essa é a igreja que gostamos. Essa igreja que tem pessoas que querem a salvação, que não acham que tem a salvação. Porque o pecado, ele vem, né? Ele, de certa forma, nós nascemos com o pecado original, ele está, né? Então a gente está ali para nos reavermos, né, com Deus. E daí vem essa questão principal, que ninguém gosta, geralmente, dizem que quando se prega isso, as pessoas você perde a amizade, mas é isso, é que você tem que carregar e abraçar a sua cruz. A nossa igreja, ela convida-nos a abraçar a cruz, porque essa cruz, ela é redentora. Então, vamos tentar explicar um pouco aqui a partir das coisas que a gente já vem explicando aqui, né, que é essa vivência do dia a dia, essa nossa natureza, né, meio animal, né, também, a gente já vem conversando um pouco sobre isso, e como Deus nos cria filhos, né. Então, por exemplo, no batismo você deixa de ser meros humanos para ser filho de Deus. Então, como seres humanos, e aí tem um pouco a parte do animal em nós, que nós queremos fugir da dor de qualquer maneira, certo? E se você for pegar uma questão né, no próprio Evangelho, você vai ter o céu e o inferno, certo? Isso aí é uma coisa que existe. No céu, somente amor, certo? E no inferno, somente dor. A gente poderia pegar dois extremos. E aqui no mundo, a gente vamos ter, né, dor e amor. Aqui a gente... Então, se você for para o inferno, dor. Eu não sei nem explicar direito isso. No céu, amor. A gente sabe a partir desses sinais. Mas uma coisa concreta que você pode aferir agora é que aqui nesse mundo você tem momentos de muito sofrimento, momentos de muita alegria. E eles, às vezes, um vem em cima do outro, né? Vem junto, né? E é exatamente nesse ponto que parece que aquela dinâmica do reino, né, que a gente estava dizendo, ela vem nos mostrar mais um ensinamento. Que quando você abraça a cruz, você transforma a sua dor em amor. Olha que coisa interessante. É interessante isso. Parece que que Jesus também disse isso, né? Então, por que ele falou para Pedro, sai daqui, Satanás? Exatamente por isso, porque como um pensamento humano, ele não, pensando como um humano, ele quer se afastar da dor. Então, ele quer afastar Jesus da dor também. Então, isso é um pensamento satânico, porque exatamente igual como a Irane disse, pela cruz nós fomos salvos, é pela cruz que nós recebemos a salvação.
Então, uma vez que algo vai impedir isso, essa missão de Jesus, só pode ser coisa satânica, afinal. Satanás não quer que a gente se salve. Então, mais ou menos essa dinâmica ensina-nos, né, que temos que abraçar a cruz. Tem uma história de, depois São Pedro, né, ele se modificou, né, ele passou muitos problemas, né, ele negou Jesus 3 vezes, ele fez todo, né, até ele virar São Pedro e tudo mais, né, que uma pessoa de firme na fé foi muito, ele passou por muitos apuros, né. E tem uma lenda da época, né, que diz que São Pedro, em 67 depois de Cristo, São Pedro já estava idoso, tudo, já tinha passado, se convertido, já tinha feito tudo que São Pedro fez, ele já tinha pregado em Roma muitas vezes, e aí tinha o imperador Nero, né, vocês devem conhecer, chamado Nero, Nero era um imperador louco de Roma, que botou fogo na cidade só para fazer um poema, tem essas histórias dele. Mas aconteceu que Nero estava perseguindo cristãos. Eles amarravam, tem essa história, ele amarrava os cristãos, né, passava piche, jogava fogo neles, né, então, martirizados. E numa dessas, os seguidores de São Pedro disse, não, Pedro, olha só, sai daqui, porque você é o príncipe dos apóstolos, então você tem que sair daqui, senão você vai morrer também. E aí diz que São Pedro saiu de Roma, e lá na Via Ápia, né, que é uma rua famosa, né, de Roma, né, ali da estrada, né, que leva a Roma, diz que São Pedro encontrou Jesus vindo na direção oposta, ele indo embora e Jesus voltando, indo para Roma, tem essa história. E São Pedro ficou feliz, tudo, e aí, para onde você vai, Jesus? Falei, vou para Roma, vou morrer de novo pelos meus. E aí São Pedro logo entendeu, e ele voltou, São Pedro voltou para Roma, e lá ele foi martirizado, na cruz de cabeça para baixo. Essa história se conta muito, né? E foi o martírio de São Pedro. Ele foi crucificado, ele não aceitou ser crucificado como Jesus, ele falou, não, eu tenho que ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Então, São Pedro, ele aceitou o seu martírio, mas observe que a fraqueza humana estava ali nele. Sempre, né? É o que vamos carregar, e nós lutamos contra isso. E quem é a força não somos nós, é o próprio Espírito Santo, é o próprio Jesus. Essa é a nossa fortaleza. É o que nós estamos desenvolvendo aqui, certo? A crisma, ela vai, os dons do Espírito Santo vão cair, né? Vão derramar sobre vocês. Isso é uma realidade. A fortaleza, a ciência, a inteligência, vocês precisam acreditar nisso, porque vocês vão sentir por vocês mesmos que isso vai acontecer. A força do Espírito Santo. A crise não vai dar isso a vocês. Não sou eu, não é Irânia, certo? É o próprio Jesus. Então, tenham fé nisso aí. Quer falar mais um pouco, Irânia? Está desligado seu microfone. Não, Fernando, pode continuar. Eu só coloquei quando você falou que Jesus veio exatamente, né, pelas pessoas que estão com problemas, né, que não tem Deus no coração. Aí eu lembrei da oração da paz, do rito da comunhão, né? Quando o Senhor fala, Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olhei os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, né? Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. O padre, ele fala isso, né, no rito da comunhão. E aí essa oração, ela é muito forte. E toda vez que eu vejo que existe exatamente um desarranjo na igreja, uma confusão, aí eu lembro, a minha fé é maior do que isso, né? Porque o mundo é feito dos homens, e os homens erram. Por isso que Deus salvou, já me libertou do pecado.
O inferno ninguém vai, só se cometer um pecado mortal, né? No inferno ninguém vai mais. A gente pode ir para o purgatório, mas no inferno ninguém vai mais. E uma coisa, Fernando, importante que você falou é exatamente isso, é esse encontro com o Espírito Santo, né? Então, eu acho que o encontro faz fortalecer a nossa fé. A chave de tudo é a fé. Quando eu decido pela Igreja Católica, eu decido pela fé nos sacramentos, na liturgia, na celebração. Então, é isso, né? Toda vez que a gente sentir que alguma coisa não está legal, seja do próprio catequista, às vezes tem, né, Fernanda? A gente fica, o inferno não, mas às vezes você pode encontrar um irmão que não é, outra. E aí a gente lê, peraí, Jesus está nessa pessoa também, né? E aí, a minha fé que me sustenta. Então, isso é que é importante. Na nossa família é assim também. A gente tem tanto amor pela nossa família que a gente pode ligar, ficar chateado com o irmão, com o tio, com alguém, mas sempre a gente perdoa, porque a gente ama. Então, a gente tem que olhar o amor primeiro, e o amor é Jesus, né? E, para finalizar, e só uma coisa, que a gente fala em Satanás, né? E é importante falar nisso, sim. Lembrar, eu acho que o Fernando falou isso na outra aula, que Satanás é um anjo bonito. Quando a gente fala Satanás, Lúcifer, diabo, a gente não está falando daquelas coisas que vem, que agora no mês de outubro já vem aquelas coisas horrorosas, que vem dos Estados Unidos que a gente copia, né? Mês da bruxa, aquelas coisas todas. Não é um chifre, nada disso, ele é um anjo lindo, ele é o anjo mais bonito que Deus criou. Só que qual foi o problema dele? Ele disse, não quero obedecer a Deus, eu quero ser Deus. Então, a partir daí, ele se afastou do amor de Deus. E o tempo todo ele está querendo nos chamar para fazer parte do mundo dele, que o mundo dele é um mundo de desordem. Ah, a pandemia, tem gente que fala que a pandemia foi Deus. Deus? Não. Quem é que faz as escolhas? Nós fazemos nossas escolhas. O ser humano. Deus não quer o mal para ninguém, né? Então, toda vez que a gente abre brecha para o príncipe das trevas, Satanás, o diabo, a gente fica longe do Espírito Santo. Então, a gente tem duas escolhas. O Espírito Santo ou o diabo, ou o príncipe do mal. Então, essa é a nossa escolha, né? E quando a gente faz a escolha pelo amor, a gente sabe que a gente vai encontrar barreira, mas a gente sabe que a gente vence. Então, a gente deve lembrar disso. O diabo, ele não é feio, ele está nas coisas bonitas e belas. E vai seduzindo você, né? Vai seduzindo. Então, passamos que opção? Pela sedução, pelo amor de Deus, de Jesus Cristo, ou por esse anjo que resolveu, assim como Eva e Adão lá no passado, dizendo, não quero nada a ver com Deus, eu quero ser Deus. Né? Não é isso. Aí, Fernando. É verdade, essa compreensão aí são coisas bonitas, né, que Satanás, né, ele seduz, é por isso mesmo, é por isso que a gente cai. Se a gente visse um ser horrendo, né, assim, toda vez que, né, a gente está dizendo assim, a gente está personificando Satanás, né, mas o que quer dizer são as suas ideias, as coisas que vêm até você, né, que você vai, isso aqui parece legal, isso aqui parece bacana. Então é por aí, são coisas bonitas, são coisas que vai de certa forma te seduzindo, né, vai te seduzindo até que você realmente cai nesse mundo e sai do reino, né. É como, mais uma vez, você sendo expulso do paraíso, um pouquinho disso aí. Ainda mais quando somos jovens, né. Não tem como, assim, uma criança, um jovem, assim, você pode ver, são pessoas bonitas, são pessoas, uma criança, né, você vê a inocência de uma criança,
Só que isso são coisas lindas, né? Agora, aos poucos você vai, né, vai virando adulto, vai observando, vai vendo coisas do mundo, e aquilo ali vai tirando a nossa inocência e vai nos levando para caminhos tortuosos, e esses caminhos, a grande questão, né, da nossa igreja, da nossa catequese, é que a gente consiga começar a observar essas noções de bem e de mal. Porque uma vez que você se torna uma pessoa consciente das coisas, você pode escolher. E essa escolha, ela vai, aos poucos, vai ter as consequências na vida de cada um, e vai ficando mais difícil discernir isso aí. Como eu disse, uma criança e uma pessoa pré-adolescente, elas são, naturalmente, elas já têm, têm o Espírito Santo, né? Elas, não sei, eu não sei dizer isso, né? Acho que a Irânia está fazendo aí uma catequese Bom Pastor, pode dizer um pouco melhor, mas a criança em si, ela já já tem, assim, essa essência divina, né? Essa essência de Deus já atua nela, né? Mas só que aos poucos nós vamos sendo expulsos desse paraíso, né, inocente. E aí, aos poucos também, acho que a fase de vocês é essa, que vocês já estão deixando de ser crianças, vocês já estão se tornando adultos, e a partir de agora as coisas vão ficar mais complexas, né, para vocês decidirem. E no momento que a gente trabalha a catequese aqui, exatamente no sentido de trabalhar um guia. Qual é esse guia, né? Esse guia, qual é o bom guia, né? Eu e Irânia, que somos mais, né, somos mais experientes, sabemos, né? Aí não foi por falta de experiências ruins, né? A gente pode, aos poucos, ir buscando e dizendo isso aí, né? Mas eu posso te garantir que são experiências ruins que nos trouxeram e nos mostraram que realmente o caminho de Deus, ele é o mais consistente, o mais bonito e o mais verdadeiro que a gente pode buscar, certo? Então, esse caminho do mundo, esse caminho de Satanás, de correr da dor, ele é um caminho que às vezes pode parecer, ele é fácil, né? Mas ele tem que, você tem que observar muito bem quais as consequências disso. E na Bíblia vai dizer, né? Olhem as pessoas mais velhas, olhem os anciãos, olhem as pessoas que estão ao seu redor e tracem a vida dela para você ter exemplos. Então, aquela pessoa que fez uma escolha lá atrás, o que aconteceu com ela hoje? Aquela que fez uma escolha X, o que deu, né, nisso? E assim vai, porque as coisas não vão mudar muito, assim, certo? Então, as escolhas, elas vão ter um resultado. Então, vocês precisam traçar as pessoas perto de vocês, quais foram as escolhas, o que deu certo, o que deu errado. Façam esse comparativo, né? Quer falar um pouco, Irânia? Tá. O nosso tema do YouCat hoje, né, a liturgia, acho que a gente vai ter que trabalhar mais um pouco ele no próximo encontro, né, Irânia? Porque ele é bem complexo, né? E no sentido aqui, né, a liturgia, né, a origem última da liturgia é Deus, né? É o que vai dizer nosso YouCat aqui, a questão 170, e, de certa forma, o que é essencial na liturgia ali seria essa comunhão, né, com Jesus, e essa comunhão, ela tem a ver, então, com esses fatos que a gente está apresentando aqui, que, de certa forma, é uma vivência que a gente vai tendo, né, durante toda a nossa vida de católicos, dentro da liturgia, e ela vai, de certo modo, nos colocando, né, no eixo, nos colocando em comunhão com esse reino. Cada liturgia, vamos dizer que a liturgia poderia ser, a gente pode dizer ali, aquele momento da missa, aquela festa ali, ela é uma festa pascal,
certo? Ela é uma reprodução do que aconteceu com Jesus durante sua paixão e ressurreição, e tem diversos elementos ali dentro dessa liturgia. Então, a celebração litúrgica mais importante era a liturgia pascal, certo? Que Jesus celebrou com seus discípulos na sala de jantar na véspera de sua morte. Os discípulos pensavam que Jesus ia libertar Israel do Império Romano, como outrora libertou do Egito. Jesus celebrou, porém, a libertação de toda a humanidade do poder da morte. Antes foi o sangue do Cordeiro que preservou os israelitas do anjo da morte. Agora é ele próprio o Cordeiro, cujo sangue salvaria a humanidade da morte. Isso aí seria a questão 171, o que é essencial na liturgia. E só para a gente poder caminhar aqui para o final, né? Tem outras coisas também que a gente tem que continuar tratando, mas porque a questão 174 vai dizer: por que razão não basta a fé em Jesus Cristo e por que motivo Deus nos dá também os sacramentos? Então a gente já vem aí um pouco sobre a partir desse sacramento que vocês estão, da confirmação que a gente vem dizendo. Então, o Yucat vai dizer: devemos e podemos chegar a Deus com todos os sentidos, e não apenas com a inteligência. Por isso, Deus dá-se a nós nos sinais terrenos, pão, vinho e óleo, através de palavras, unções e imposições das mãos. Então, essa é uma parte importante que eu considero, né, que mais uma vez, essa dinâmica do reino, que não é somente por coisas mentais, certo? Essa doutrina da igreja, ela é uma doutrina de corpo, de todos os sentidos, uma doutrina do corpo. E eu já estudei muito filosofia, né? Agora uma questão bem na faculdade, estudei filosofia, que seria uma filosofia pagã, e o que tem ali nessa filosofia principalmente essa contemporânea, seria uma doutrina sobre o corpo, mas uma doutrina que vai de libertinagem desse corpo, tá? Resumindo aqui, de certa forma. E ali nessas doutrinas que eles vão dizer, o que eles vão... eles não, de nenhum momento eles vão dizer sobre essa doutrina do corpo da igreja, né, que ressalta não só a parte mental, mas todos os sentidos, né, a partir aí de sinais aqui, sinais terrenos, pão, vinho e óleo, certo? Então, eu gostaria que vocês compreendessem essa dinâmica. Então, esses sinais, eles vão trabalhar os sentidos, todos os nossos sentidos, e observar a nossa real natureza. Vocês lembram do encontro passado, a gente falou um pouco aí dessas doutrinas espiritualistas que somente pensam mentalmente e descartam o corpo? Mais ou menos é nesse sentido que essas filosofias contemporâneas, esses pensamentos, eles vão se colocar. Eles querem sobrepor essa doutrina da igreja, simplesmente dizendo que a igreja ela restringe o corpo. E isso é um grande equívoco, né? É como se você fala, para você vencer um debate, é só você colocar o seu oponente, como é que eu diz? Você descaracterizar o seu oponente, você não vai discutir as coisas. Por quê? Se eles colocam a doutrina filosófica do corpo de libertinagem e comparam com a doutrina que a igreja traz ao nosso corpo, que é essa libertação real de todos os nossos sentidos, e guiando eles para Deus, se eles colocam uma do lado da outra, obviamente as pessoas não vão escolher a doutrina que eles estão dizendo, né, que essa de desregrado do corpo, de você poder... A gente já vê isso muito na televisão, né, nas mídias, né, muitas coisas, essa libertinagem inteira com o corpo, essa desvalorização do nosso corpo, e em contraposição à igreja, desde o início dela, ela tem uma doutrina muito correta do corpo inteiro, de todos os sentidos.
Então, só para vocês terem uma ferramenta de começar a observar sobre essas doutrinas novas que vêm aí, certo? Elas não vêm à toa e elas não discutem com a nossa doutrina da Igreja Católica, certo? Isso é uma coisa interessante, e porque não basta a fé em Jesus Cristo, é exatamente por isso. Porque se fosse, claro que a fé em Jesus, ela é uma coisa, obviamente, mas a forma como a gente exerce essa fé, ela é em todos os sentidos, certo? E aí que vem as questões da liturgia, dos sacramentos, a gente vai aos poucos sendo preparados para compreender melhor o que é esse Jesus, que é uma coisa muito maior, muito mais importante do que a gente pode imaginar. Como a gente fez aquele exercício, né, da prova ontológica de Santo Anselmo, né, que a gente pensar sobre o que seria Deus. Então, nesse sentido, a gente precisa, aos poucos, se preparar. E os sacramentos e também as questões da liturgia são esses sinais que vão nos pautar e guiar como bússolas para os verdadeios caminhos que a gente tem que seguir. Se fosse uma coisa puramente mental, ao sabor dos ventos, né, a sabor como a gente disse, barco sem vela, talvez a gente se perderia. E a igreja, exatamente, ela tem o primado desses sacramentos, exatamente porque ele não foi entregue a qualquer um. Ele foi entregue para pessoas específicas, para os apóstolos que foram propagá-los depois, de maneira que não foi uma criação humana, mas uma revelação divina. Então, espero que tenham feito compreender. Nós vamos voltar um pouco a isso aí sobre a liturgia nos próximos encontros, mas é um pouco isso aí. Quer falar alguma coisa, Irânia? É exatamente isso, né? A liturgia é o nosso encontro com Deus, a nossa celebração. Vocês viram aí que nós mandamos uma foto desse primeiro encontro, né, de Jesus com os apóstolos e com Nossa Senhora, que traz exatamente a instituição, né, da liturgia, da Eucaristia, né? Isso que Fernando falou, super importante, de cuidar do nosso corpo, porque nós somos templo do corpo de Cristo. Vocês, todos nós, né, e vocês que fizeram a primeira Eucaristia, a primeira comunhão, agora fizeram o batismo, primeira comunhão, agora a crisma, estão caminhando, né, agora de forma mais consciente, estão caminhando, fazendo a estrada do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E é muito importante que a gente tenha essa convicção, né? Essa convicção de que a gente está caminhando como Jesus. E assim como Jesus disse, fazei, né? Seja também multiplicadores. Todos nós somos, né? Todos nós temos essa missão de evangelizar, né? O catequizando, o catequista, o católico, ele tem que evangelizar, aonde ele está. Então, assim, é muito importante a gente começar a pensar na liturgia, né, como um encontro com Deus, do amor de Deus, e toda vez que a gente falar do amor de Deus, ou agir com amor, né, junto ao nosso irmão, a gente está evangelizando, né? E a grande celebração, como o Fernando falou, temos as celebrações, né, litúrgicas, que a gente vai aprofundar, mas vamos ver, toda vez que a gente falar a liturgia da missa, celebração, a liturgia do batismo, né, toda vez que há um sacramento, há o Espírito Santo, a ação direta do Espírito Santo, né? Então, você pode fechar os olhos que está lá, o Espírito Santo com as suas, né, os seus dons da sabedoria, do amor, do perdão, então, da ciência, né, e tudo mais. Então, a gente
tem que lembrar, né? A gente tem que fazer da nossa vida uma liturgia. E, novamente, eu gostaria de deixar bem no nosso coração, né? O quanto cada liturgia dessa é importante, cada vez que o padre, né, impõe as mãos, abençoando no batismo, abençoando na crisma, né, abençoando no casamento, na ordem. Né? Então, assim, é ação do Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo age em nossa vida cotidianamente, para que nos livre, né, da tentação do demônio. Então, temos que ter isso no nosso coração. E cada vez que a gente se aproxima do Espírito Santo, a gente se aproxima, a gente deixa ele agir, a gente vai conhecendo mais Jesus, né? Deus que se fez homem. Olha que presente maravilhoso, né? Então é isso. Aí, Fernando. Isso aí, pessoal. Temos mais, acho que a gente não conseguiu nem chegar na metade das questões de liturgia, né, Irânia? Mas vamos retomar ele no próximo encontro. Eu acho bem complexo, né, essas questões aqui, porque elas dizem muito mais, né, a participação numa missa, né, você observar tudo que está acontecendo ali, né, mas basicamente, isso que a Irânia disse, né, somos templos do Espírito Santo. Então, devemos mesmo guiar nossas ações, né, para que o Espírito Santo desça sobre nós, certo? Então, vamos encaminhar para o final, Irânia? Será que alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer dizer alguma coisa, falar alguma coisa? Vamos fazer um exercício, todo mundo abrir suas câmeras aí? Vamos abrir só para a gente ver vocês e rezar, gente. A gente reza a oração final e finaliza. Pode ser, pessoal? Heitor, Ana Luísa, Ítalo, Ingrid, João Miguel, Ítalo, Marcos Paulo, Ian, Guilherme, João Vitor, Ítalo Gabriel, Elisa. Vamos lá? A gente faz a oração final. Bora, pessoal, vamos lá. Isso, Ítalo, muito bem, Ítalo grato. Aí temos a Ingrid. Não estou apresentável. Estou te vendo aí. Então vamos esperar, semana que vem vocês se tornem apresentáveis, tá? Para a gente poder abrir um momento a câmera. Tá bom? Marcos, cadê você? Beleza, ó, semana que vem, todos apresentáveis, para a gente poder. O Ian. Eu quero ver esses meninos e essas meninas. Ingrid Sancana, tudo bem. Fernando, eu queria colocar um desafio que veio agora. Eu acho que o Espírito Santo está aqui, ó. Piranha. Que tal vocês pesquisarem sobre a comunhão dos santos? Hein, Fernando? O que você acha? Deixar essa tarefinha aí? Pode ser. Faz uma pesquisa, semana que vem a gente poder conversar melhor, né, a partir daí. Aí a tarefa é o seguinte: vocês pesquisam sobre a comunhão dos santos na teologia da Igreja Católica, né? E aí, vocês, do que vocês lerem, vocês vão tirar uma frase para dizer o que é que vocês entenderam da comunhão dos santos. Combinado? Combinado, Natália? Combinado, Ítalo? Combinado, João Miguel? Tirar uma frase? Não, assim? Não, vocês vão ler sobre a comunhão dos santos. A comunhão dos santos, parará, é isso, de acordo com a Igreja Católica, e só a Igreja Católica que fala dos santos, né? Aí vocês estudam. Disso, do que vocês estudarem, vocês trazem uma frase. Tipo assim, o Ítalo vai dizer:
a comunhão dos santos significa isso para mim. Aí diz o que significa. Natália, comunhão dos santos é isso. Cada um traz uma frase do que entendeu sobre a comunhão dos santos. Certo? Beleza, muito bem. Antes da gente, vamos fazer também o seguinte, agora, né? Tá, tem uma tarefa, vocês vão fazer a chamada, vocês coloquem aí no chat, certo? Presente, por favor, todos vocês. Isso aí, certinho? Isso aí, pessoal. Olha, eu e Irane estamos aqui para auxiliá-los, tá? Nessa caminhada, embora esteja muito diferente, né? A gente poder falar assim, online, nós estamos fazendo o possível aqui e eu espero que aproveitem, né? Algumas questões que a gente vem colocando. São questões para reflexão, para vocês ficarem pensando durante a semana, e para fazer essa caminhada, né? Essa Crisma 1 de vocês, o ano que vem, Crisma 2, e vocês têm que estar bem preparados para esse dia, né? É como se fosse correr uma maratona, né? Você não chega lá no dia e vai começar a correr, você começa a pensar sobre as coisas, a refletir, no caso aqui nós. Quando você vai correr uma maratona, você treina. Quando você vai fazer a crisma, você vai ficar refletindo sobre as coisas da igreja, para você não receber de qualquer maneira esse sacramento. Como eu disse, é uma única vez. Preparem, estejam bem preparados e dispostos para esse dia, tá bom? Vamos fazer a oração final? Ah, tá, desculpa. Tá, eu coloquei aqui, tá? Tarefa, ler sobre a comunhão dos santos, trazer uma frase resumindo o que você entendeu. É isso, tá? Então, é isso aí. Tá bom? Bom, então, gente, já encerramos. Oh, como passa rápido o nosso encontro, né? Verdade. Vamos agradecer a Deus, né, por mais um encontro com Jesus, com o Espírito Santo, que o Espírito Santo ele fique, nos acompanhe, né, durante todo o momento da nossa vida, essa semana, né, para que a gente, e a nossa família também, né, que ele derrame bênção sobre nós. E aí, para a gente encerrar, vamos pedir, agradecendo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, uma oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora, né, vamos em agradecimento a Nossa Senhora, que deu o seu sim, e que assim possibilitou, né, que Jesus, que Deus se fizesse homem, habitasse entre nós, e para que ela continue abrindo os nossos caminhos, passando na frente, né, e trazendo cada vez mais o seu Filho Jesus Cristo para nossos corações, para que nós não larguemos a mão de Jesus. Jesus nunca larga a gente. Então, toda vez que a gente sentir que está escapando, a gente pede, Nossa Senhora, passa na frente, faz com que eu agarre cada vez mais na mão de Jesus, para que Ele livre a mim e a toda a minha família de todo o mal. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso, gente. Boa tarde. Jesus, Nossa Senhora, esteja com vocês, com todos nós e com suas famílias. Boa tarde, pessoal. Fiquem com Deus. Boa semana. Boa tarde. Amém. Amém. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. Tenha uma semana abençoada. Amém. Beijo no coração de todos.